Saudações em Cristo, queridos e amados ouvintes do seu canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, Pastor Levi Longaray Martins. Não esqueçam, meus amados, de compartilhar, comentar, inscrever-se no nosso canal e acionar o sino das notificações. Sobre a introdução desse belo hino, nós estamos dando entrada a gravarmos mais um vídeo que estará indo até o seu aparelho receptor. Com muita alegria, com muito amor no coração, cheios de Deus na tarde desse domingo, nós queremos dizer a todos vocês que nós os amamos de todo o nosso coração e que o intuito do canal A Bíblia em Foco é levar até vocês o mais puro e mais rico Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da cruz, o Evangelho da renúncia, da resignação, da abnegação, o verdadeiro santo Evangelho de Cristo. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre a pessoa do missionário Davi Miranda e algumas das suas virtudes ministeriais. Já voltamos com todos vocês instantes mais para nós já darmos entrada a essa temática maravilhosa relacionada às qualidades, às virtudes em vida do grande homem de Deus que deixou um marco nessa terra, o missionário Davi Miranda. Pois vocês já estão sabendo de antemão que o nosso canal vai comentar e relatar muitas coisas do meio evangélico para que vocês venham ser um pouco mais esclarecidos daquilo que verdadeiramente é real, daquilo que traz consigo a verdadeira palavra e a verdade daquilo que as pessoas foram viver, para que ninguém venha ser enganado pelas pessoas que estão aí no meio evangélico, trazendo muitas heresias e muitos enganos até a vida de vocês, até a igreja que vocês congregam, enfim, das vezes entristecendo as pessoas e tirando as pessoas de dentro da igreja. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, nós voltamos agora nesse momento para nós já deixarmos bem claro a todos vocês as virtudes que nós notamos na vida deste homem de Deus, que nós temos uma grande admiração por esse servo do Senhor. Queridos e amados irmãos, a primeira virtude do missionário Davi Miranda, que me chamou muita atenção, mas muita atenção mesmo, foi a forma que o missionário encarou a sua chamada. Um verdadeiro homem de Deus que confiou piamente em Deus e que deu ouvido à sua chamada. O chamado do missionário foi algo extraordinário. O missionário ainda jovem, ainda moço, acreditou em Deus, porque era uma pessoa apaixonada por almas, tanto é que a igreja alcançou vários países do mundo na evangelização mundial através das missões, né, como os continentes, aí praticamente todos os continentes da terra tem uma igreja onde o missionário implantou uma das igrejas que ele amava, que é a Igreja de Deus é Amor, a igreja que ele defendia e trabalhava. Então ele era apaixonado por almas, isso faz parte da sua chamada e da sua vocação. Também eu quero dizer para os irmãos que incluído na vocação e na chamada estava a abertura da primeira igreja Deus é Amor, uma igreja bastante pequenina, bastante zombada, bastante falada na época. Em 1961 ele abriu uma pequena igreja Deus é Amor na Vila Mariana, ou Vila Maria, em São Paulo, e ali o missionário escreveu, pois não tinha condições de pagar uma arte de placa, uma coisa dessa natureza que temos hoje, com tanta... Hoje é tudo tão moderno, tão bonito, mas naquela época era bastante difícil para ele. Ele escreveu as letras em preto. Alguém escreveu para ele o nome da igreja e as letras ficaram... A linha não ficou em linha reta e as letras ficaram tortas. O nome da igreja escrito de pincel com a letrinha preta. Ali começou o trabalho da Igreja Deus é Amor com o missionário Davi Miranda, a mãe do saudoso missionário, a irmã Dona Anália, e a irmã do missionário Davi Miranda, Araci Miranda. Logo após o missionário conheceu a irmã Ireni, mas hoje nós estamos falando do missionário. E aí casaram e você já sabe até os dias de hoje que foi feito. Então a primeira qualidade, a primeira virtude foi acreditar na chamada, porque o obreiro verdadeiramente tem que ter inclinação, vocação e acreditar na sua chamada. E o missionário, ele acreditou na sua chamada.
muitos obreiros hoje não têm condições de acreditar na sua chamada. Quando não se acredita na sua chamada, também não se tem sucesso na vida ministerial. A segunda virtude do missionário Davi Miranda é que ele era um homem de uma só cara. O missionário não era aquele tipo de obreiro, de pastor ou de líder que tem duas faces, duas caras ou duas facetas. Você sempre via ele e acompanhava ele tendo simplesmente a mesma cara. Porque nós sabemos que o homem, ainda mais no evangelho, um homem de duas caras fica bastante complicado, meus queridos e amados irmãos. Então essa é a segunda virtude que eu destaco na vida dele, um homem de uma só cara. Terceira virtude que eu ressalto na vida do missionário, eu quero ser breve no vídeo para o vídeo não ficar extenso, porque nós não estamos aqui para fazer vídeos extensos. Caso contrário, nós faríamos um estudo bíblico aqui e aí ficaria bastante cansativo para os irmãos e ocuparia muito mais espaço e mais tempo para os irmãos ouvir. Mas de uma forma resumida, a terceira virtude, o missionário era um homem imbatível nos seus ensinos. Quer fosse ensinos de usos e costumes da doutrina do corpo, doutrina externa, quer fosse doutrinas fundamentais da Bíblia. Tudo que o missionário sempre colocou, ele sempre defendeu. E defendeu de uma forma acirrada, como diz o ditado, de unhas e dentes até o fim da sua carreira. Até tinha coisas que eram um pouco mais bastante puxando para o lado do extremo, mas enfim, se ele acreditava naquilo como regra de fé e prática, também não trouxe prejuízo a ninguém, porque era a forma dele assim entender o evangelho. Então, imbatível nos seus ensinos, jamais deu o braço a torcer ou voltou atrás naquilo que ele ensinou para a igreja. E aquilo que ele ensinava quando era jovem, ele morreu já numa velhice, na idade avançada, defendendo aquilo que ele defendia quando ele ainda era moço, ainda era uma pessoa bem jovem. Então essas são as virtudes, as qualidades que nós observamos na vida deste grande homem de Deus. Poderíamos dizer grande não no sentido de grandeza e exaltação, mas de grande no teor de caráter e naquilo que ele fez em prol do evangelho na terra. Outra coisa, a quarta característica ou virtude do missionário é que eu nunca observei, eu trabalhei muitos anos na igreja, eu acompanhei a vida do missionário, conheci bem ele, e nossa família, eu disse para os irmãos no vídeo anterior, a minha família é dividida em duas igrejas pentecostais. A família do meu pai se converteu toda na Igreja de Deus e Amor, e a família da minha mãe é de raiz assembleiana, de 70 anos atrás, numa igreja que no interior da nossa cidade, onde a minha mãe e a minha avó aceitou o evangelho há 70 anos atrás, e aquela congregação foi fundada no interior da cidade de Camaquã, no estado do Rio Grande do Sul, e ali então a minha mãe foi introduzida no evangelho através da minha avó, e minha mãe com seus 15 anos já cantava no coral da Igreja Assembleia de Deus. Então a gente conhece muito bem os dois ministérios dos quais nós estamos falando. Então o missionário Davi Miranda, voltando ao assunto, nunca vi o missionário em cima do muro. Não era aquele homem dúbio, que tinha uma dupla personalidade, ou que você nunca poderia confiar nele, que hoje ele estaria pregando uma coisa e confiando em algo, e amanhã, o mês que vem, ou o ano que vem, numa reunião de final de ano, de ministério, você iria ver vindo coisas diferentes. Tudo que tem de diferente que foi introduzido na Igreja de Deus e Amor, talvez com o consentimento dele, já velho, sem poder ter força para pelejar, foi introduzido pela nova diretoria. Não queremos aqui também dizer que a diretoria nova é carnal ou diabólica, como muitas pessoas ficam afirmando e falando mal dos líderes que assumiram o trabalho do missionário. Nosso papel aqui, nesse vídeo, é falar das virtudes do missionário. Então, imbatível naquilo que ele pregava. A terceira e a quarta nunca esteve em cima do muro. O homem de Deus, meus irmãos, não pode estar em cima do muro. Homem de Deus, quando é interrogado por um assunto doutrinário ou por uma forma de crença, ou em programa de rádio ou em TV, aonde for que tiver essa pessoa, se ele ficar em cima do muro, você pode perceber que esse homem não traz as qualificações de um verdadeiro servo de Deus. Nunca se viu Cristo em cima do muro, quando falava, nunca. Nunca Jesus teve uma palavra dúbia, não se vê os profetas, profeta Elias, profeta Eliseu, não se vê os apóstolos, nenhum dúbio, ou com a dupla personalidade ou em cima do muro. Então isso é uma qualidade que nós podemos reparar na vida de um homem de Deus, você perceba se ele está em cima do muro. Hoje fala uma coisa e amanhã fala outra. É isso que eu tento guardar na minha vida ministerial, pois recebi de homens que professavam a fé com muito carinho, com muito respeito, homens de caráter que me passaram. Então é isso que eu tenho a dizer aos irmãos. A quarta qualidade dele é que ele nunca esteve, a quarta virtude, qualidade, característica, como você melhor entender, ou a quarta coisa, é que o missionário nunca esteve em cima do muro. E Deus não se agrada de homens
e de mulheres que vivem em cima do muro. Sabe aquela pessoa que tem aquela personalidade dupla? Aquela dupla face, aquela dupla faceta, ele nunca se posiciona em nada, ele sempre se posiciona naquilo que lhe é favorável, na circunstância que ele está discutindo ou vivendo. Então isso aí vocês tomem cuidado com essas pessoas que são verdadeiros debatedores, que estão sempre debatendo conforme a circunstância. E nós temos aqui uma quinta virtude do missionário Davi Miranda, foi sempre combateu a política na igreja. Quando eu digo política na igreja, não é exercer cidadania através do voto, não é ter um político membro da igreja, mas é pastores e cantores, celebridades que se tornam políticos usando o altar como trampolim para ganhar fama na política, e aí abandonam o altar e começam a fazer a obra de Deus junto com a política e não se dedicam mais, não tem mais tempo para a obra de Deus. É sobre essas coisas que estamos falando. Então o missionário sempre combateu, nunca deixou isso no altar, nunca deixou. Então é uma virtude de um grande homem de Deus, que começou com o que pensava e terminou defendendo aquilo que ele achava e aquilo que ele pensava. Também combateu essas três coisas que eu vou dizer: o divórcio, o missionário combateu em jovem e continuou combatendo até o fim da sua vida, mesmo tendo filhos separados. O missionário nunca apoiou o recasamento ou o casamento de um dos seus filhos, sempre defendeu de unhas e dentes a doutrina santa, porque divórcio, irmão, é uma doutrina muito santa. Divórcio é uma instituição divina. A família, a primeira instituição divina criada na terra é a família. Então nós temos, como homem de Deus, que defendermos sim a família e sermos contra o divórcio. Então uma das minhas admirações. Em terceiro lugar, ele combatia que a política, o divórcio e a TV destruiria com a igreja. E eu vou dizer, é verdade, a televisão, do jeito que está sendo usada nas casas dos cristãos, termina com a igreja, termina assim com a fé de qualquer pessoa. Não é que eu esteja aqui querendo me levantar contra um aparelho. Não é só o aparelho de televisão, mas é o aparelho de computador, é o smartphone, é o tablet, é o iPad, é tudo que você tem nas mãos hoje e de aparelhos eletrônicos. Se não usar perfeitamente para o bem da causa do evangelho, você vai completamente se perder e se corromper. Vocês estão entendendo? Eu sei que tem muita gente preocupada com o aparelho, mas não é o aparelho em si o que passa no aparelho. Mas tem pessoas que não podem ter o aparelho porque, trazendo o aparelho, são dominados pelo aparelho. Então dou razão ao missionário em defender de unhas e dentes e combater isso dentro da igreja. E a sexta característica, ou a qualidade do missionário, é que ele levantou a Igreja de Deus e Amor debaixo da sã doutrina. Ele guardava tanto as doutrinas internas, doutrinas fundamentais, como ele guardava as doutrinas do corpo, né? As doutrinas do corpo que envolve o estereótipo, que tem muita gente que acha que o estereótipo é tudo, mas tem aqueles hipócritas também na Igreja de Deus e Amor, na Assembleia, em qualquer lugar, que fica defendendo a doutrina externa do corpo como de unhas e dentes, e aí esquece do coração, e o coração apodrece. Aí se torna aquele sepulcro caiado que Jesus Cristo falou, e o interior do copo e do sepulcro, né, que por fora é limpo, por dentro é podre. Então não adianta, tem que ser ambas as coisas caminhando junto. Então essa é a quinta característica, qualidade dele: levantou a igreja debaixo da doutrina, debaixo da santificação. Hoje em dia levantar uma igreja debaixo de doutrina é muito difícil. Eu acho que a Deus é Amor, das últimas de 50 anos para cá, é a única que se levantou debaixo da sã doutrina. E também nós temos, há 100 anos atrás, a fundação da Assembleia de Deus, que também foi fundada debaixo da doutrina de Cristo. Tá certo, meus irmãos? Então essa é a quinta qualidade do missionário: levantar uma igreja e levar ela ao... outra coisa que eu queria relatar é o seguinte: a Deus é Amor, no tempo que eu trabalhei, era uma igreja que o que ela era em São Paulo era em todos os países do mundo. E isto é uma dádiva, uma qualidade muito peculiar. Porque, por exemplo, eu sou assembleiano, a Assembleia de Deus, a igreja da minha mãe, da minha falecida mãe, da família da minha mãe, é uma igreja que ela varia muito de uma cidade para outra, de um estado para outro, de uma nação para outra. Então isso é uma coisa que eu admiro na Igreja de Deus é Amor. Eu, por exemplo, fui pastorear na Europa, cheguei lá, mesma doutrina que era pregada, mesmo ensinamento que tínhamos ali em São Paulo, nós tínhamos lá na Europa. E eu sou uma pessoa indicada para falar porque eu estou falando do que eu vivi e o que eu sei. Então essa é a quinta qualidade de virtude que eu vi no missionário Davi Miranda: levantou a igreja debaixo da santificação e da palavra do Senhor. E agora, por último, nós queríamos falar, por exemplo, do segredo do crescimento dessa igreja que ele levantou debaixo da doutrina. Bom, o segredo do crescimento é muito simples. Tem muitos pastores hoje que só querem andar de carrão, não faz nada.
Tem pastores hoje que são muito de viver na mordomia, não pagam preço, não trabalham. Então, o missionário foi um homem que trabalhou demais para que a igreja crescesse. Então, a pena se algum obreiro, porventura hoje não estou acusando, não estiver cuidando bem da Igreja de Deus e Amor, porque ele sempre se esforçou pelo trabalho da igreja, trabalhando demais. Nunca tirou uma férias. Por exemplo, nós éramos acostumados, eu trabalhei com ele por mais de uma década, e nós éramos acostumados a ver todos os tempos de férias, dezembro, janeiro, o missionário não tirava uma semana de férias, estava sempre ao vivo no programa de rádio e na igreja, na sede mundial, pregando a palavra de Deus. Não é como os pastores aí que vivem abandonando a igreja para tirar férias. Não sou contra tirar uma férias, uma semana, duas, não sou contra, porque o pastor precisa recarregar suas energias. Estou falando da dedicação do missionário Davi Miranda, imbatível no trabalho, por isso houve esse crescimento tão grande. Dedicou intensamente sua vida a Deus, no jejum, na oração, na leitura e na palavra. Queridos e amados irmãos, estamos aqui no Rio Grande do Sul, está trovejando bastante, está vindo uma chuva aí para nós, somos gratos a Deus por isso, e nós vamos concluindo essa parte desse vídeo. A sexta e última característica, são muitas na vida do missionário que nós poderíamos falar, mas das que eu tentei trazer resumidamente num vídeo bastante resumido para não ficar extenso, enfadonho aos irmãos, a sexta característica na vida do missionário Davi Miranda é que o missionário, aquilo que ele acreditou, em novo, ele permaneceu na sua velhice. Ele é aquele homem, como Caleb, como Moisés e como os homens de Deus que não abriram mão daquilo que eles receberam de Deus. A mulher da sua mocidade, que ele arrumou lá nos cultos, quando ele tinha 20 anos, a irmã Irene Miranda, que ele conheceu, foi para o altar, casou com ela, que ela esteve ao lado dele, intensamente ajudando a obra de Deus, todas essas longas décadas, que aí de se falar que a irmã Irene Miranda é uma grande mulher de Deus, uma serva de Deus. Grande não é porque faz milagre, irmão. Tem gente que acha que grande é jogar em gente endemoniada no chão, é ficar curando todo mundo. Não. Que bom que as pessoas sejam curadas, que bom que as pessoas sejam libertas, que bom que as pessoas prosperem, mas esse negócio de grande porque prega prosperidade, libertação, cura divina, isso aí tem muitas vezes até muita exploração no meio disso. Eu digo grande no sentido de que ela esteve ao lado dele, permaneceu dentro do evangelho, firme à palavra de Deus, firme aos mandamentos, aos estatutos, e atravessou décadas passando perseguição, luta, difamação, calúnia. Quantos problemas enfrentou esses dois em todo o seu tempo de vida aqui na terra? O missionário já partiu, a irmã Irene Miranda está por aí. Quantas lutas e dificuldades. Então é isso, vocês têm que ter muito cuidado ao falar, porque vocês que estão levantando ministérios agora, vocês não têm experiência com Deus de passar lutas, perseguições, calúnias, causas na justiça por causa da igreja. Vocês estão muito novo e muito imaturo e ficam falando muita coisa que vem em mente sem conhecimento nenhum da verdade. Então, quando eu falo aqui no vídeo, no canal Bíblia em Foco, eu falo coisas que vai trazer benefício para a vida dos cristãos. Nunca, jamais iria falar aqui algo que não tenha sentido. Então, a vida do missionário mantendo seu casamento. Nunca divorciou-se da mulher da sua mocidade e permaneceu até o fim com ela. Isso é uma marca de grande líder, você sabia? Os grandes líderes normalmente ou não casam, como Paulo, Wesley, ou são líderes que casam e permanecem firmes no seu casamento até o final da sua vida. Tiveram problemas? Não sei. Se tiveram dificuldades, algumas crises no casamento, isso aí nós todos passamos, mas nunca separaram para trazer tal escândalo para a obra de Deus. Tiveram suas dificuldades? Sim, com certeza, mas atravessaram décadas permanecendo junto, e isso foi o marco da fundação da Igreja de Deus e Amor e do missionário Davi Miranda. Então ficou aí para vocês, são muitas as qualidades, as características, mas ficou aí as que eu mais observei, porque para mim eu observei as que eu mais admiro. Admiro muito essas qualidades que eu ressaltei na vida do missionário. Não estou aqui para falar de milagre que ele fez, não estou aqui para falar disso, porque isso aqui todo mundo fala. Eu estou aqui para falar daquilo que eu observei, que foram notórios na sua vida e que marcaram a história da Igreja de Deus e Amor. Certamente foi por causa dessas virtudes que ele tinha. Talvez eu volte num outro vídeo falando dele, mais alguma coisa, mas a princípio eu tinha muita vontade de gravar esses dois vídeos que eu gravei relacionados à pessoa dele, o que eu acho importante como qualidade, e aquilo que no outro vídeo que eu acho que trouxe muitos prejuízos para a obra de Deus, algumas atitudes que se tomam às vezes não pela pessoa, às vezes
incentivado por demais pessoas, mas enfim, fica aí meu vídeo, meu apelo, irmãos, essas são as virtudes que eu observei no ministério do missionário Davi Miranda, que Deus o tenha, e vocês que são da igreja, sigam o exemplo, sejam fiéis ao Senhor, não debatam por doutrina, tem coisas que vocês não têm profundo conhecimento, não fiquem debatendo, mas sigam o exemplo do missionário. Vocês que estão aí hoje perdidos, sem saber para onde que vão, cuidado com as igrejas novas de fundação que estão querendo atrair vocês, tirar vocês do ministério de vocês. Se vocês forem fiel aí dentro, vocês certamente serão arrebatados. Agora não fique olhando para os filhos do missionário, para a família do missionário, não fique olhando para homem algum, vocês precisam olhar para Deus e seguir o exemplo que Ele deixou a todos vocês. Falou com vocês o pastor Levi Longaray Martins e esse é o seu canal, A Bíblia em Foco. Fiquem na paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, e eu volto com vocês no próximo vídeo.